Durante anos, eu fui a filha que ninguém levava a sério. A que sempre ouvia piadas, comparações e risadinhas disfarçadas de brincadeira. No jantar de ação de graças, diante de toda a família, meu pai resolveu me humilhar mais uma vez, exaltou o apartamento de luxo da minha irmã e perguntou quando eu finalmente sairia do aluguel. Todos riram. Antes que eu respondesse, minha própria irmã completou o deboche. O que ninguém ali imaginava era que aquela provocação seria o começo do fim. Eles acreditavam que eu continuaria em silêncio, como sempre. Mas naquele dia, algo mudou. Eu não levantei a voz. Não fiz escândalo. Apenas deixei que cada escolha deles cobrasse seu preço. Fique comigo até o final e você vai entender como a filha rejeitada virou o jogo, e por que essa história não termina com perdão, mas com liberdade. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Helena. Tenho 29 anos. E durante muito tempo, essa frase nunca significou nada dentro da minha própria família. Na minha casa, nomes não eram apenas nomes, eram rótulos. O da minha irmã, Patrícia, vinha sempre acompanhado de elogios, expectativas altas e orgulho estampado no rosto dos meus pais. O meu, vinha com silêncio, comparações e aquela expressão de poderia ter sido melhor. Crescemos em Campinas, em um bairro comum, numa casa que sempre pareceu pequena demais para dois filhos tão diferentes. Patrícia era 2 anos mais velha, extrovertida, barulhenta, dessas que entram no ambiente e fazem questão de serem notadas. Eu era o oposto. Observadora, quieta, focada. Aprendi cedo que, naquela casa, quem falava mais alto era quem existia. Minha mãe, Sônia, nunca escondeu a preferência. Dizia que Patrícia dava menos trabalho, que era mais desenrolada, que tinha jeito para a vida. Meu pai, Arnaldo, não discordava. Na verdade, ele reforçava. Com piadas, risadinhas e comentários que sempre pareciam inocentes, até você ser o alvo. Enquanto Patrícia ganhava festas, presentes caros e apoio irrestrito, eu recebia discursos sobre responsabilidade, humildade e saber o meu lugar. Se eu tirava boas notas, era obrigação. Se ela fazia o mínimo, era talento. Se eu errava, vinha o sermão. Se ela errava, vinha a justificativa. Não foi uma grande explosão que me fez perceber isso. Foi o acúmulo. Pequenos episódios que, juntos, moldaram a certeza de que eu nunca seria a filha que eles exibiriam com orgulho. Na adolescência, isso ficou ainda mais claro. Patrícia mudava de curso, desistia, recomeçava, e meus pais bancavam tudo. Quando eu falei em faculdade, ouvi que precisava pensar bem, que dinheiro não dava em árvore. Trabalhei, estudei, fiz o que era necessário, sozinha. Não porque fui forte desde o início, mas porque não havia alternativa. Aprendi a não contar vitórias. Cada conquista que eu dividia virava comparação com minha irmã. Então, parei. Passei a guardar meus planos, meus números, meus sonhos. Eles achavam que eu apenas sobrevivia. E eu deixei que acreditassem nisso. O tempo passou. Saí de casa. Aluguei um apartamento pequeno. Construí minha vida longe dos holofotes da família. Patrícia, por outro lado, continuava sendo o centro das atenções. Novo emprego, novo relacionamento, novo projeto, tudo era motivo de comemoração exagerada. Quando meus pais anunciaram o jantar de ação de graças, dizendo que seria especial, eu já sabia que não era por minha causa. Patrícia havia comprado um apartamento de alto padrão. Pelo menos, era isso que todos repetiam. E eu fui convidada como sempre fui, por obrigação, não por vontade real de me ter ali. Naquela semana, pensei em não ir, pensei em ficar no meu canto, no meu silêncio construído com cuidado. Mas algo dentro de mim, talvez cansaço, talvez coragem, disse que era hora de encarar aquele ambiente mais uma vez. Não para agradar.
Não para provar nada. Apenas porque eu já não era mais a mesma mulher que aceitava tudo calada. Eu ainda não sabia exatamente como aquele jantar terminaria. Só sabia que, depois dele, nada mais seria como antes. E que, pela primeira vez, a história da filha rejeitada não terminaria em silêncio. Eu cheguei à casa dos meus pais numa quinta-feira à noite, pouco antes do tal jantar de ação de graças. O portão estava aberto, as luzes acesas, e o cheiro de comida escapava pela janela da cozinha como se anunciasse um evento importante. E era. Só não para mim. Patrícia já estava lá. O carro dela, novo demais para passar despercebido, ocupava o melhor lugar da garagem. Respirei fundo antes de entrar. Não era ansiedade. Era memória. Aquele tipo que se instala no corpo. Minha mãe, Sônia, surgiu primeiro. Abraço rápido, olhar apressado, como se eu fosse mais um item da lista. Chegou cedo, ela disse, sem perguntar como eu estava. Meu pai, Arnaldo, apareceu logo depois, copo na mão, rindo alto de alguma piada que eu não ouvi. Olha quem resolveu dar as caras, comentou, em tom leve, mas com aquela ironia que eu conhecia bem. Patrícia desceu a escada como se estivesse entrando num palco. Roupa impecável, sorriso ensaiado. Mana, disse, me abraçando de lado. Que bom que veio. Hoje vai ser especial. Especial. A palavra soou como aviso. Durante o jantar, tudo girava em torno dela. O apartamento novo, o bairro nobre, a vista, o padrão. Meus pais falavam como se tivessem comprado juntos. Cada detalhe era narrado com orgulho exagerado. Eu mastigava em silêncio, respondia quando perguntavam, mas ninguém parecia realmente interessado. Até que meu pai resolveu transformar aquilo num espetáculo. Ele bateu o garfo no copo, riu, e disse alto o suficiente para todos ouvirem: bom, já que estamos celebrando, sua irmã comprou um apartamento de alto padrão. E você, Helena, quando vai sair do aluguel? A mesa explodiu em risadas. Não gargalhadas maldosas, mas aquele riso coletivo que dói mais porque vem disfarçado de brincadeira. Eu senti o calor subir pelo rosto, não de vergonha, de clareza. Antes que eu abrisse a boca, Patrícia completou, inclinando a cabeça, satisfeita: Mana, qualquer dia te chamo para você deslumbrar o que é luxo. Mais risos. Minha mãe sorriu, orgulhosa. Meu pai se recostou na cadeira, como quem tinha acertado em cheio. Eu olhei em volta. Vi parentes, copos erguidos, olhos curiosos. Pela primeira vez, não senti vontade de desaparecer. Senti algo diferente. Controle. Sorri. Um sorriso calmo demais para quem estava sendo alvo. E isso confundiu todo mundo. Não respondi. Ainda. Passei o resto da noite observando. Prestando atenção em detalhes que antes eu ignorava. No jeito como minha mãe desviava o olhar quando o assunto era dinheiro. Na forma como Patrícia evitava perguntas mais específicas. Nos comentários atravessados do meu pai, sempre me diminuindo, como se isso o engrandecesse. Quando fui embora, ninguém perguntou se eu tinha chegado bem. Como sempre. Mas, daquela vez, algo tinha mudado. No caminho para casa, eu não chorei. Abri o portão do meu próprio lugar, entrei, fechei a porta atrás de mim e encostei a testa na madeira por alguns segundos. Não de tristeza. De decisão. Na manhã seguinte, meu celular começou a vibrar cedo. Mensagens no grupo da família. Fotos do jantar. Legendas exaltando Patrícia. Nenhuma menção a mim. Perfeito. Foi ali que eu entendi. Aquele comentário do meu pai não tinha sido um deslize. Tinha sido uma provocação. E provocações pedem resposta. Só que a minha não seria imediata. Seria precisa. Eu tinha passado anos construindo algo que ninguém via. E, se eles escolheram me expor, também escolheram um momento em que a verdade começaria a cobrar seu preço. A partir dali, cada passo meu teria um propósito. E eles ainda não faziam ideia do quanto aquele jantar custaria caro.
Nos dias que se seguiram ao jantar, algo curioso aconteceu: o silêncio. Nenhuma ligação da minha mãe perguntando se eu tinha ficado chateada. Nenhuma mensagem do meu pai tentando disfarçar a piada como brincadeira. Patrícia, então, parecia viver numa bolha de euforia. Fotos do apartamento novo surgiam todos os dias no grupo da família: varanda gourmet, piso brilhando, vista ampla da cidade. Tudo acompanhado de legendas que falavam de conquista, mérito e vitória. Eu assistia aquilo sem reagir. Não por fraqueza, mas por estratégia. Voltei à minha rotina como se nada tivesse acontecido. Trabalho, reuniões, prazos. Só que agora eu enxergava tudo com outra lente. Cada comentário do passado fazia sentido. Cada "não temos como ajudar você agora" ecoava diferente depois de ver o quanto meus pais se envolviam financeiramente com a vida da Patrícia. Foi numa terça-feira à noite que a primeira peça fora do lugar apareceu. Minha mãe ligou. Não para perguntar de mim, claro. "Helena, você entende de planilha, né?", disse, direto. "Você pode dar uma olhada no negócio para sua irmã?" Perguntei do que se tratava. Ela hesitou. Pouco, mas hesitou. "É só para conferir umas contas do apartamento. Nada demais." Nada demais. Essa frase sempre vinha antes de algo grande. Aceitei olhar. Não porque quisesse ajudar, mas porque precisava entender. No dia seguinte, Patrícia me enviou os arquivos. Abri com calma. Financiamento, parcelas, taxas, cartões. Bastaram poucos minutos para o nó se formar no meu estômago. A matemática não fechava. As prestações eram altas demais para a renda que ela dizia ter. Os cartões estavam perigosamente próximos do limite. Havia transferências frequentes da conta da minha mãe. Ali estava a verdade que ninguém dizia em voz alta. Liguei para minha mãe. Disse apenas: "Isso não está saudável." Ela suspirou. Um suspiro cansado. "É só uma fase, Helena. Sua irmã merece. Você sabe como é difícil começar." Difícil. Eu sabia. Mas nunca tive esse colchão. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenas fissuras no discurso perfeito. Comentários atravessados da Patrícia sobre aperto temporário. Reclamações da minha mãe sobre contas acumuladas. Meu pai, estranhamente calado quando o assunto era dinheiro. E então veio o convite. Patrícia decidiu fazer um jantar no apartamento novo. Algo íntimo, segundo ela. Só família próxima. Quando minha mãe me ligou para confirmar presença, a frase veio carregada: "Seria bom você ir mostrar que não guarda mágoa." Eu não guardei mágoa. Guardei fatos. Aceitei. Cheguei cedo naquele sábado. O apartamento era bonito, não havia como negar. Acabamento caro, móveis planejados, tudo muito bem pensado, pelo menos na aparência. Mas bastava olhar com atenção para perceber o improviso. Alguns móveis ainda não pagos. Caixas escondidas. Um luxo sustentado por prazos curtos. Durante o jantar, Patrícia estava diferente. Menos segura. Bebia rápido demais. Falava alto demais. Tentava manter o controle da narrativa. Meu pai, Arnaldo, puxou o assunto comigo na varanda. "Então, Helena, continua naquele seu trabalhinho?" Concordei. "Bom saber", ele disse. "Alguém tem que ser pé no chão na família." Sorri. Aquilo soava irônico demais para quem ignorava o abismo que se formava bem debaixo dos próprios pés. Quando fui ao banheiro, ouvi vozes baixas na cozinha. Parei sem fazer barulho. Patrícia falava rápido, nervosa. Minha mãe respondia em tom contido. Não precisei ouvir tudo. Só o suficiente. A palavra de empréstimo apareceu. Depois cartão. Depois não conta pro seu pai. Voltei para a sala como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, tudo se organizava. Não como vingança impulsiva.
como consequência. Naquela noite, ao voltar para casa, abri meus próprios arquivos. Minhas contas. Meus investimentos. Minhas decisões. Eu estava segura. Estável. E, pela primeira vez, percebi o contraste completo entre quem parecia ter tudo e quem realmente tinha. A provocação do jantar não tinha sido um ataque isolado. Tinha sido um erro de cálculo. Eles apostaram que eu continuaria quieta. E estavam prestes a descobrir o preço de subestimar quem sempre observou em silêncio. Depois daquele jantar no apartamento da Patrícia, a dinâmica da família mudou de um jeito sutil, quase imperceptível para quem não estava acostumado a observar. Mas eu estava. Sempre estive. Minha mãe passou a ligar com mais frequência. Não para saber de mim, e isso nunca foi o objetivo real, mas para sondar. As perguntas vinham disfarçadas de preocupação. Seu trabalho anda bem? Você continua morando sozinha? Aluguel hoje em dia está caro, né? Meu pai, Arnaldo, por outro lado, ficou mais ácido. As piadas ganharam um tom defensivo, como se ele precisasse reafirmar a posição de superioridade que começava a escorregar. Patrícia alternava dias de euforia exagerada com silêncios longos demais para alguém que supostamente estava vivendo o auge. O estalo final veio numa tarde comum de quarta-feira. Eu estava trabalhando de casa quando minha mãe apareceu sem avisar. Tocou a campainha como se aquilo fosse normal. Abri a porta e encontrei Sônia com os olhos cansados e uma bolsa grande demais para uma visita rápida. Posso entrar? Perguntou, já entrando. Sentou-se no sofá, olhou ao redor do meu apartamento alugado com aquele olhar antigo, o mesmo de sempre, avaliando, comparando, medindo o quanto eu ainda precisava evoluir. Não perdeu tempo. Helena, a situação da sua irmã apertou um pouco. A frase caiu pesada, mas previsível. Ela explicou tudo como quem conta uma história inevitável: aumento das parcelas, cartões estourados, atraso em algumas contas. Disse que Patrícia estava nervosa, que Arnaldo não podia saber de tudo, que a família precisava se unir. Você sempre foi a responsável, ela completou, quase como um elogio. A que sabe lidar com as coisas. Eu ouvi em silêncio. Então ela fez o pedido. Não era ajuda pequena. Nem temporária. Era dinheiro suficiente para tapar um buraco que não tinha fundo. Um empréstimo só até as coisas se ajeitarem. Olhei para minha mãe e vi, pela primeira vez, não a autoridade, mas o desespero. Ainda assim, algo dentro de mim permaneceu firme. E quando isso vai se ajeitar? Perguntei. Ela desviou o olhar. Você sabe como sua irmã é? Sim. Eu sabia. Respirei fundo e disse não. Não gritei. Não discuti. Não justifiquei demais. Apenas disse que não faria isso. Que não assumiria uma responsabilidade que não era minha. Que não continuaria sustentando um sistema onde eu sempre perdi para que outro brilhasse. Minha mãe ficou em choque. Você está sendo egoísta, disse, com a voz embargada. Depois de tudo que fizemos por você. Aquilo doeu. Não porque fosse verdade, mas porque era a narrativa que eles sempre usaram. Vocês nunca fizeram isso por mim, respondi. Vocês fizeram por ela. Eu só aprendi a sobreviver sem ajuda. Ela se levantou, indignada. Disse que eu estava mudada, fria, ingrata. Antes de sair, lançou a frase que sempre funcionou no passado: seu pai vai ficar muito decepcionado. Fechei a porta com calma. Naquela noite, meu pai ligou. Pela primeira vez em anos, sem piada. A voz era dura. Disse que eu estava desestabilizando a família. Que Patrícia sempre foi mais sensível. Que eu tinha condições, então era minha obrigação ajudar. Eu ouvi tudo. Depois respondi algo simples: obrigação não é amor. E eu não devo minha vida para equilibrar escolhas que não fiz. O silêncio do outro lado foi longo. Nos dias seguintes, a máscara caiu de vez. Patrícia começou a mandar mensagens indiretas, depois diretas.
Primeiro com vitimismo, depois com agressividade. Disse que eu sempre tive inveja. Que agora queria aparecer. Que eu devia agradecer por ela sempre ter sido o exemplo. Eu não respondi. Mas o mundo respondeu por mim. O trabalho da Patrícia começou a cobrar resultados que ela não conseguia entregar. Faltas, atrasos, erros. O desempenho caiu. As cobranças aumentaram. Meu pai começou a perceber o rombo financeiro dentro de casa. Discussões surgiram. Aquele apartamento de alto padrão virou fonte de tensão diária. E tudo isso enquanto eu seguia firme. Trabalhando. Crescendo. Silenciosa. O jantar de ação de graças tinha sido só o começo. O verdadeiro ajuste de contas estava em andamento. E, pela primeira vez, eu não estava no papel de quem perde. Depois que eu disse não, a família entrou em modo de ataque silencioso. Não houve mais pedidos diretos de ajuda. Em vez disso, vieram as tentativas de desgaste. Pequenas farpas. Comentários soltos. A velha estratégia de me fazer sentir culpada até ceder. Minha mãe passou a ligar só para dar notícias. Sempre as mesmas. Patrícia estava ansiosa. Patrícia não dormia bem. Patrícia se sentia pressionada. Em cada frase, a mensagem implícita: você poderia resolver isso. Meu pai, Arnaldo, mudou o tom comigo. Onde antes havia deboche, surgiu frieza. Quando me ligava, era seco. Perguntava pouco. Escutava menos. E sempre encerrava com algo como: espero que você saiba o que está fazendo. Eu sabia. Enquanto isso, as coisas começaram a desandar de verdade do lado de lá. Não como um escândalo imediato, mas como um efeito dominó inevitável. Patrícia começou a faltar ao trabalho. Justificativas mal contadas. Discussões constantes com o chefe. A promoção que ela dizia estar quase certa nunca veio. O banco, por outro lado, não se atrasava. Minha mãe tentou esconder o quanto estava envolvida financeiramente. Mas os sinais apareciam. Cancelamentos repentinos. Reclamações sobre dinheiro. Um comentário solto sobre ter usado o limite do cartão sem perceber. Meu pai começou a desconfiar. As brigas entre eles ficaram mais frequentes. Vozes alteradas. Portas batendo. E então, numa noite, o telefone tocou de novo. Era Patrícia. Não com raiva. Não com ironia. Com desespero. Helena, eu preciso falar com você, disse, a voz trêmula. Você sempre foi boa com essas coisas. Eu estou ficando sem saída. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ela falou rápido, atropelando as próprias palavras. Disse que as contas estavam acumuladas. Que o banco estava pressionando. Que o trabalho estava insuportável. Que a casa, que deveria ser o símbolo do sucesso dela, estava virando um peso impossível de carregar. E então veio a frase que mudou tudo: se você não ajudar, eu posso perder o apartamento. Aquilo deveria ter me abalado. Anos atrás, teria. Mas, naquele momento, senti apenas clareza. Patrícia, eu disse, com calma, eu não vou consertar isso. Ela ficou em silêncio. Depois explodiu. Disse que eu era fria. Que sempre fui invejosa. Que agora queria se vingar porque ela sempre foi a favorita. Que eu estava aproveitando o momento para pisar nela. Eu ouvi. Até o fim. Você não está caindo, respondi. Você só está lidando com escolhas que sempre foram maquiadas pelos nossos pais. Pela primeira vez, não tem ninguém amortecendo a queda. Ela desligou sem se despedir. No fim de semana seguinte, houve um almoço na casa dos meus pais. Eu não fui convidada oficialmente, mas soube por minha prima, a única que sempre enxergou tudo, que o clima tinha sido tenso. Meu pai descobriu parte das dívidas. Não todas. Mas o suficiente para entender que o castelo era de cartas.
A decepção dele não foi com Patrícia. Foi com a situação. Com a imagem que ele mesmo ajudou a construir. E, como sempre, alguém precisava ser responsabilizado. Meu nome começou a circular nas conversas como o da filha ingrata. A que podia ajudar, mas não quis. A que se afastou quando a família precisou. Era a narrativa perfeita para aliviar a culpa coletiva. Eu aceitei o rótulo. Enquanto eles se afundavam em justificativas, eu seguia vivendo. Trabalhando. Dormindo em paz. Construindo algo que não dependia da aprovação deles. Até que recebi uma mensagem inesperada da minha mãe, numa noite silenciosa demais para ser ignorada: precisamos conversar. Seu pai quer resolver isso. Resolver. A palavra soou pesada. Eu sabia que aquele pedido não vinha por reconciliação. Vinha por necessidade. E, dessa vez, eu não entraria em nenhuma sala como a filha menor. Eu iria como alguém que finalmente escolheu a própria posição. E essa conversa mudaria tudo. Aceitei encontrar meus pais 2 dias depois da mensagem. Não por esperança de reconciliação, mas por fechamento. Marquei em um café neutro, longe da casa onde aprendi a me calar. Cheguei antes. Sentei perto da janela. Pedi um café simples. Queria estar inteira quando eles chegassem. Meu pai, Arnaldo, entrou primeiro. Postura rígida, semblante fechado. Minha mãe veio logo atrás, com aquele ar cansado que sempre aparecia quando algo saía do controle. Sentaram-se sem rodeios. Nenhum abraço. Nenhuma gentileza inicial. Vamos direto ao ponto, meu pai disse. A situação da sua irmã ficou séria. Concordei, sem interromper. Ele continuou, explicando que eu já sabia: atraso nas parcelas, cobrança do banco, ameaça real de perder o apartamento. Falou de orgulho ferido, de preocupação, de como aquilo estava acabando com a família. Em nenhum momento falou de responsabilidade. Em nenhum momento falou de escolhas. Minha mãe segurava a xícara com as 2 mãos, como se aquilo a mantivesse de pé. Você tem condições, ela disse por fim. Sempre teve. Só precisa querer ajudar. Foi aí que eu entendi: eles não estavam ali para conversar. Estavam para convencer. Respirei fundo e falei com calma, escolhendo cada palavra. Vocês estão pedindo que eu resolva um problema que vocês ajudaram a criar. Um problema que só existe porque, por anos, vocês protegeram a Patrícia de qualquer consequência. Meu pai franziu a testa. Ela é sua irmã. E eu sou sua filha, respondi. Mas nunca fui tratada como tal. O silêncio que se seguiu foi denso. Contei coisas que nunca tinham sido ditas em voz alta. Não como acusação histérica, mas como fatos. As comparações. As omissões. O dinheiro negado para mim e entregue a ela sem questionamento. O jantar de ação de graças. A piada. As risadas. Meu pai tentou interromper. Eu não deixei. Vocês riram quando me diminuíram. Agora querem que eu conserte o estrago porque dói em vocês. Minha mãe começou a chorar. Disse que não tinha percebido. Que só queria o melhor para as 2 filhas. Que talvez estivesse errado, mas que família era isso, para ajudar mesmo quando dói. Família também é limite, eu respondi. E eu passei a vida inteira sem nenhum. Meu pai apoiou os cotovelos na mesa. A voz dele saiu mais baixa, menos segura. Então você vai virar as costas? Olhei para ele e, pela primeira vez, não senti medo. Nem culpa. Não. Eu estou virando a página. Expliquei que não emprestaria dinheiro. Que não seria fiadora. Que não assumiria dívidas. E que, se isso me transformava na vilã da história deles, eu aceitaria o papel. Minha mãe tentou mais uma vez. Falou de arrependimento. De como tudo poderia ser diferente daqui pra frente. De como Patrícia precisava de mim agora. Foi então que eu disse a frase que nunca pensei que diria: eu precisei de vocês a vida inteira.
Agora eu escolho não precisar. Levantei antes que eles respondessem. Paguei minha conta. Não olhei para trás. Naquela noite, Patrícia me mandou uma mensagem longa. Misturava culpa, raiva e desespero. Dizia que nossos pais estavam sofrendo. Que eu tinha poder para resolver tudo. Que eu estava sendo cruel. Não respondi. Bloqueei o número. Depois, bloqueei o da minha mãe. E, por fim, o do meu pai. Não foi um ato impulsivo. Foi um gesto consciente. Nos dias seguintes, o silêncio foi absoluto. Nenhuma tentativa de contato. Nenhuma mensagem indireta. Como se, ao fechar a porta, eu tivesse saído oficialmente do papel que sempre me atribuíram. Mas eu sabia que aquilo ainda não tinha terminado. Porque quando uma estrutura inteira se sustenta em um único pilar, e esse pilar sai, o colapso é inevitável. E eu ainda veria os últimos efeitos dessa queda. O colapso não veio com barulho. Veio em ondas silenciosas, espalhando consequências que ninguém conseguiu conter. Soube do primeiro golpe por Mia. Patrícia havia atrasado mais uma parcela do apartamento. O banco não quis renegociar nos termos que ela esperava. As taxas aumentaram, o prazo encurtou, e aquela sensação de controle que ela sempre exibiu evaporou. Pela primeira vez, não havia cartão da minha mãe para cobrir. Não havia minha presença para amortecer a queda. Meu pai tentou sustentar a imagem por algumas semanas. Continuou indo trabalhar, fingindo normalidade. Mas dentro de casa, a verdade se impunha. Descobriu que parte da aposentadoria tinha sido usada sem planejamento. Que o limite dos cartões estava comprometido. Que o sucesso da filha preferida custava caro demais. As discussões se tornaram diárias. Gritos, acusações, portas batidas. Patrícia culpava meus pais por não ajudarem mais. Minha mãe culpava o estresse. Meu pai culpava tudo, menos as próprias escolhas. E, inevitavelmente, meu nome voltou à mesa. Não como pedido. Como acusação. Se a Helena tivesse ajudado, nada disso estaria acontecendo. A frase foi repetida tantas vezes que virou verdade conveniente. A vilã perfeita para um roteiro que eles não queriam reescrever. Alguns meses depois, Patrícia perdeu o emprego. O desempenho já vinha ruim, as faltas se acumulavam, e a pressão financeira fez o resto. Sem renda fixa, o apartamento de alto padrão se tornou um fardo impossível. Colocaram à venda. O mesmo imóvel que tinha sido usado para me humilhar virou símbolo de fracasso. Quando a notícia chegou até mim, não senti prazer. Nem tristeza. Senti encerramento. Minha mãe tentou contato de novo. Criou um número novo. Mandou um áudio longo, a voz quebrada. Falou de arrependimento. Disse que agora via tudo com clareza. Que tinha errado comigo. Que queria consertar. Ouvi até o fim. Em silêncio. Depois respondi apenas uma vez. Disse que reconhecer não era o mesmo que reparar. Que pedir desculpas não apagava anos de invisibilidade. Que eu não estava disposta a voltar para um lugar onde sempre precisei diminuir quem eu era para caber. Bloqueei o número. Não foi crueldade. Foi coerência. Minha vida seguiu. Não como fuga, mas como escolha. Trabalhei mais focada do que nunca. Cresci profissionalmente. Fiz planos que não envolviam aprovação externa. Construí uma rotina onde meu valor não precisava ser explicado. Aos poucos, o peso saiu dos meus ombros. Dormi melhor. Respirei melhor. Vivi melhor. Algumas pessoas tentaram me convencer de que família é tudo. Que laços de sangue devem ser preservados a qualquer custo. Eu discordo. Laços que só sobrevivem à base de culpa não são vínculos, são correntes. Não reatei com meus pais. Não reatei com Patrícia. E, pela primeira vez, isso não doeu. Hoje, quando penso naquele jantar de ação de graças, não lembro da piada do meu pai nem do deboche da minha irmã.
lembro do momento exato em que algo dentro de mim se firmou. O instante em que entendi que eu não precisava provar nada. Apenas parar de permitir. Ser a filha rejeitada me ensinou algo que ninguém mais aprendeu naquela casa: a autonomia é silenciosa, mas devastadora para quem sempre apostou na sua submissão. Eles perderam o controle da narrativa. Eu ganhei a minha própria história. E essa vitória, diferente de tudo que eles chamavam de sucesso, não precisa de plateia. Se essa história te tocou em algum ponto, curta esse vídeo agora, que isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos reais, intensos e que fazem a gente refletir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana tem um novo relato que pode fazer você se enxergar, se fortalecer ou até tomar decisões importantes. Agora eu quero muito saber de você. Você faria o mesmo que essa filha fez? Você teria coragem de dizer não, impor limites e escolher a própria paz, mesmo que isso significasse se afastar da própria família? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos com atenção. E não esqueça de escrever também de qual cidade você está assistindo, eu faço questão de passar por lá e deixar um coração no seu comentário. Se essa história pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é perceber que ela não está sozinha. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.